puder pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos digo, não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Bom, hoje é dia de Ramos, a gente lembra esta passagem de Jesus entrando em Jerusalém, e o povo mesmo sem entender, jogando palmas e acolhendo ele que entrava com um jumentinho e de forma gloriosa entrava em Jerusalém. E mais do que isso, a igreja passou a repetir isso no decorrer dos anos e dos séculos para manter claro esta passagem. Jesus dizendo que eles não veriam mais até que eles, o povo, dissesse bendito que vem em nome do Senhor. Só que esse texto de Jesus, ele tem uma situação muito interessante. Jesus está no alto do monte, provavelmente na casa de Lázaro, que fica do lado, fica subindo o morro ali, olhando para Jerusalém, é onde fica uma das portas de Jerusalém, é onde entra para Jerusalém, e ele diz assim, quantas vezes eu quis, vocês que matam os profetas, vocês que matam os que foram enviados, quantas vezes eu quis ajuntar? Bom, peraí, não foi Jesus que quis ajuntar. Jesus, na sua humanidade, ele nasce em Belém, do lado de Jerusalém, na Palestina, vai viver na Galileia, na casa da família dos seus pais adotivos e da sua mãe Maria. Com 30 anos ele volta para poder fazer a sua missão pública e termina com 33 anos entregando a sua vida em Jerusalém. Ora, então ele não está falando dele enquanto Jesus, homem e Deus. Ele está falando enquanto Deus. Ele está dizendo, quantas vezes eu quem? Eu, Deus, quis acolher e abraçar todos vocês e vocês não quiseram. Quantas vezes eu enviei profetas e vocês rejeitaram? Veja que Jesus está assumindo a sua posição de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, de ser Deus. E ele está falando para os discípulos devem ter ficado tudo estranhando. Mas quando é que você fez isso? Quando é que você estava com esse povo no decorrer da vinda dos profetas? Porque era um conteúdo muito difícil para eles. E aí eu fico olhando, Jesus olhando com uma tristeza imensa. Outro evangelista, não Mateus, mas o outro vai dizer que Jesus chorou. Outro vai colocar na boca de Jesus o discurso que levou-o à morte, que ele disse que Jerusalém iria ser destruída, e é destruída depois pelo imperador romano, que chega lá e fala, não fica pedra sobre pedra, que é o que Jesus tinha dito que ia acontecer, 50 anos depois daquele discurso de Jesus. Entre 30 e 50 anos daquele discurso de Jesus, o imperador manda não ficar pedra sobre pedra da muralha. Então Jesus já sabia tudo isso e olha para aquela cidade santa, aquela cidade especial, e quando ele fala isso, neste caso, não para Israel todo, mas para Jerusalém, é porque Jerusalém tem um sinal profético. Tudo que você olha tem um lado profético da cidade santa de Jerusalém. Desde o tempo que ela não era nada e que Davi traz a arca para a cidade santa e une a presença de Deus nômade, porque onde é que estava Deus? Na arca da aliança, que andava na tenda para onde o povo ia. Não tinha cidade. Tinha um povo que andava, porque ia sendo levado por diversas situações, seja por causa das brigas regionais, seja por causa da necessidade de ter recursos para a sobrevivência, os pastos e tudo, porque não tinha terra, não tinha fazenda, né? Era tudo livre.
vai mudando. Como é que Deus andava junto? Pela arca. Até o dia que Davi fala, não, peraí, eu vou fazer uma cidade, vou levar a arca para lá e vou criar um eixo fundamental de desenvolvimento. Um ato político, na verdade, mas divino. A partir daí, Jerusalém passa a ter sempre que ser olhado como uma forma de ver Deus. E foi isso que me levou, porque na último encontro que a gente fez, a Áurea fez uma reflexão bem profunda sobre as portas, fez nós fazermos uma abertura de oração, enxergarmos qual porta estava perto de nós, as portas que nós precisamos passar, as portas que nós não devemos passar. Não tem importância quem não estava lá naquela primeira formação, foi a segunda formação, na segunda formação, não tem importância. Mas eu só estou fazendo a ligação para vocês saberem, porque eu quero dar uma continuidade nesse ponto. Eu fiquei olhando Jesus lá, olhando Jerusalém, olhando que o povo não o acolhia, olhando que ele queria abraçar todo mundo, e esse é um ponto forte. Jesus continua querendo abraçar todos nós, abraçar com o nosso sofrimento, abraçar com as nossas dores, abraçar com as nossas coisas. Sabe aquela pessoa de confiança que numa hora H você precisa de um abraço? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Talvez você não tenha ninguém assim, talvez você tenha um ou outro amigo assim, ou você tenha uma pessoa que você sabe que você pode abraçar. Aliás, normalmente há pessoas que poderiam, mas que a gente não sente o afeto para chegar lá e falar, me abraça porque eu estou sofrendo, me abraça porque está doendo, me abraça porque está difícil. Você não vai falar isso. Mas Jesus está dizendo, eu quero te abraçar. E eu fiquei olhando Jerusalém, tudo que Jerusalém queria dizer, e separei aqui, queria que a gente, nessa primeira parte da nossa formação e oração, eu peguei Jerusalém, eu já tem uma maquete grande de Jerusalém, lá em Jerusalém mesmo, né? Porque não dá para você ter uma ideia de como era, porque a cidade foi sendo destruída, aumentada, virou ponto turístico. Se você for no sepulcro de Jesus, ele não está enterrado como era quando colocaram Jesus, ele está para fora, porque já escavaram e fizeram uma igreja inteira em volta dele. Então, você não consegue enxergar o que era. E aí eu fiquei pensando e olhando quantas portas tinham Jerusalém. Jerusalém tinha 8 portas. E por que eu quero falar das portas? Porque certamente, se Jerusalém tem uma palavra espiritual para nós, eu queria que você pensasse um pouco nestas portas para a sua vida, para Jerusalém que nós somos, porque a igreja será a nova Jerusalém, com a luz vai ser o Senhor Jesus, as ruas serão de cristal, do jeito que está escrito no Apocalipse, maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Mas essa cidade maravilhosa que ela está lá e que também Deus a chama para ser a sua esposa, ela tem um formato desde a sua criação, desde a sua construção. Para começar, quando a gente fala das muralhas de Jerusalém, vocês sabem qual era a altura da muralha de Jerusalém? Alguém sabe? Não? Que altura? Quanto era a altura das muralhas de Jerusalém? 12 metros tinha. 12 metros era a muralha de Jerusalém. Porque Jerusalém era todinha cercada por uma muralha de 12 metros. Ora, 12 metros... sem a tecnologia que existe hoje de engenharia, certamente ela não tinha 20 centímetros, não. Certamente ela devia ter muitos metros para poder ter uma estabilidade e subir. Então ela, na verdade, provavelmente tinha uma largura, no mínimo, desta toda aqui, para poder subir 12 metros de muralha. Ela tinha tudo isso, tinha mais de 25 lugares de vigilância. Essa era a muralha e o comprimento dela era 4,5 km. O Parque do Engá tem quanto? 3.300? 3.600. Quer dizer, mais ou menos o Parque do Engá um pouquinho maior. Era isso que era Jerusalém. Todo esse contorno com muralhas de 12 metros e as pessoas ali dentro. E isso tem uma palavra para nós. Por que Deus fez a muralha? Porque existem muralhas de todo tipo.
Mas o que o Senhor também está dizendo é que a gente precisa aprender a construir a proteção interior para nós, porque sem proteção nenhum de nós sobrevive. Nenhum de nós sobrevive. Se você tirar todas as suas proteções, você surta. Aliás, existem, e aí eu quero falar minha opinião, não é verdade? Existem algumas experiências terapêuticas novas aí, que eles levam a pessoa a ficar interiormente nu. E aí depois, quem tem estrutura sobrevive, quem não tem, nunca mais se levanta. Na hora parece maravilhoso, porque quando você tira tudo, sai tudo. Mas e aí, o que você faz com tudo isso que saiu para fora? Por isso Deus nos coloca. Aliás, o nosso inconsciente faz isso e a gente sabe. Traumas muito poderosos, desastrosos, por exemplo, abuso na infância, continuados, às vezes o inconsciente bloqueia mesmo, porque se ficar mostrando aquilo, a pessoa não vive. Então, há uma razão para Jerusalém ter uma muralha, mas ela tem que ter porta, e tem 8 portas. A primeira porta é a porta mais famosa, é a porta Jafa, ela sai para o porto. Ela é uma porta que sai para o porto, quer dizer, é uma porta comercial, é a mais usada, porque era onde você saía para fazer comércio, para entrar dinheiro, aonde chegavam as pessoas de outros lugares. Existe sempre uma porta de comunicação que é aquela necessária na nossa vida, porque você precisa se comunicar, você precisa trabalhar, você precisa agir. Essa porta da comunicação é a porta que você tem que se relacionar com todo tipo de gente, é uma porta muito misturada, porque ali vai entrar todo tipo de coisa, mas você precisa ter. Você não tem como sair do mundo e falar assim, eu não vou estar com ninguém que não pense igual eu. Tem jeito? Eu não vou encontrar ninguém que é contaminado. Você tem como fazer isso? Você que tem uma loja, você vai dizer para o cliente, não vou vender para você, não me visite mais? Você vai ter que dar um jeito de lidar com esse problema está lá, vai entrar e sair o tempo todo. Essa era a porta principal, era a porta mais movimentada, ainda é a porta mais movimentada. Hoje, ela é a passagem dos peregrinos. Se você for visitar, é por essa porta que você vai entrar para conhecer Jerusalém, é a porta principal. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, ela é a porta que dá acesso ao bairro muçulmano, porque toda Jerusalém ficou na posse dos muçulmanos. E eles alugaram os pedaços. Esse lugar cristão paga aluguel para eles, aquele lugar... e ficaram com o que eles achavam que era melhor, financeiramente. E melhor financeiramente era onde estava o porto, não está mais hoje funcionando dessa maneira, mas é onde todo mundo entra, é onde entra o dinheiro. Então é uma porta inevitável, porque é a porta da vida, você vai viver com essas coisas. Elas são nobres? Não são nobres, mas também não são ruins, elas são a realidade, você vai ter sempre essa porta. E aí você tem que saber que essa porta precisa, já que ela não tem como ser fechada e nem tem controle, é você quem tem que fazer a vigilância de o que isso traz para a sua vida. E aí você tem que pensar em tudo aquilo que faz parte da sua vida e que nem sempre é bom, mas faz parte da sua vida. Você não tem como não ter mais nenhuma relação com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, ou com aquelas situações. A segunda porta é a porta de Sião, que fica em frente ao Monte Sião. Ela fica, por exemplo, se a porta do porto está aqui, a de Sião está a noroeste, que é a porta aonde as profecias de Isaías dizem que Deus vai reunir todos os povos, que é onde todos se darão bem, aonde todos em volta da filha de Sião, e a gente tem essa visão de que Nossa Senhora vai ter um lugar especial nessas coisas, é aonde a porta que faz a unidade, que faz as pessoas viverem em unidade, é onde Deus deve reunir. Hoje ela é chamada, se você for a Israel, de Porta de Davi, porque ela também está na posse dos muçulmanos, e eles deram o nome de Porta de Davi, porque eles dizem que o túmulo de Davi está ali perto. Eu fui lá, quando estive lá no túmulo de Davi, porque lá não leva flor, leva pedra, né? Daí vai pôr em pedra. Então tem um túmulo dele, está cheio de pedra, que é o mais visitado. E quem que domina esse lugar? Também os muçulmanos. Então eles mudaram o nome. Mas para a Bíblia, para o nosso entendimento da palavra de Deus,
é a porta da unidade, onde os que creem, né? Unidade dos que creem, é onde as pessoas uma vez serão reunidas, onde Deus vai fazer essa união em torno de Jesus. Então ela é uma porta importante, é a porta que a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, tem uma porta aonde Deus vai agir para que a gente consiga ter a paz, a harmonia nesse lugar. A terceira porta é a segunda porta mais movimentada. Ela é a terceira que eu vou falar. A primeira, se é a porta do comércio, a terceira, vocês acham que é do quê? Eu que sou engenheiro, fica fácil para mim pensar, né? É a porta que eles chamam de porta do esterco. É a porta, porque onde tem gente, você tem que ter esgoto, você tem que ter lixo. É a porta que sai tudo que é podre. Ela é muito citada no Antigo Testamento, sempre quando tem alguma coisa que o profeta ou alguém vai falar, ele vai falar dessa porta, que é uma porta, imagine, hoje em dia não é mais desse jeito, mas naquele tempo, imagina qual era o cheiro dessa porta, não é? Porque é ali que passava tudo, passava os dejetos, passava a sujeira, ali se jogava tudo que era, tanto que ela chamava porta do esterco, porque os animais andavam pela rua lá, imagina, alguém tinha que limpar uma hora isso, alguém tinha que arrancar isso. Por isso ela era uma porta super movimentada, porque na nossa vida, as coisas que são o esgoto da nossa vida, ele toma quase tanto tempo da vida da gente, quanto toma aquilo que a gente precisa para viver. Quer dizer, o tempo que você gasta para viver, quer dizer, fazendo o teu trabalho, ganhando o teu dinheiro para poder sobreviver, fazendo os teus relacionamentos, você tem que gastar um tempo imenso com as coisas que são ruins. Em Jerusalém tem uma porta para você pôr para fora, para não ficar onde? Não ficar dentro. Então se você não usa essa porta, sabe onde está ficando essa sujeira? Que ela vem por causa da porta que está entrando todo mundo? Não é? Se eu tenho uma porta onde entra todo mundo, que eu não tenho como fazer discernimento, que eu não tenho como cuidar, porque vem todo tipo de gente. Eu tenho uma porta que é a porta da unidade, mas ela ainda não aconteceu, é uma porta profética, que está lá, quase não tem uso, a porta para o Monte Sião, até porque ela é difícil de chegar. E aí você tem uma porta que sai fora sujeira, se você não usa ela, onde vai ficar essa sujeira que está entrando? E todo tipo de sujeira, porque está entrando todo tipo de coisa que você não tem como impedir. Então você sabe que esse movimento precisa acontecer. Se você não tem como fazer para impedir a porta de entrar todo tipo de coisa, porque a vida é assim aqui, você tem que também saber que você precisa usar a outra porta para tirar as coisas. Por isso, muitas vezes, na nossa oração, a gente tem que gastar um tempo para fazer renúncia, para tirar as coisas, para poder olhar as coisas que estão, o lixo que está ficando. Que no nosso caso da oração de hoje, Deus nos inspirou a imaginar um pouco desse lixo como esses penduricalhos que foram pendurados em nós, que a gente fica carregando no lixo, e que a gente não deveria estar. A quarta porta, eu vou passar rapidamente, porque eu quero depois que vocês usem isso para a vida de oração de vocês. Não vou detalhar tudo, porque nós não teríamos como fazer todo esse detalhe. A quarta porta é a porta da misericórdia. Ela chama a porta da misericórdia até os dias de hoje. E é muito interessante, porque a própria Santa Faustina diz que é a última porta que Deus está abrindo para a humanidade, é a porta da misericórdia. Só que tem um detalhe incrível, essa porta está fechada. Esta é uma porta lacrada. Esta é uma porta que ninguém entra em Jerusalém por ela. Ela foi lacrada, ela já ficava fechada antes do ano 1500, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, 1500 e pouco, quer dizer, lá nas cruzadas, lá quando eles tomaram Jerusalém, e a primeira coisa que eles fizeram foi lacrar aquela porta, e eles não permitem abri-la porque eles dizem que Maomé vai entrar por lá. O que eu duvido muito, mas está lacrada. É uma porta dourada, de ouro, não é? É uma porta belíssima, e é uma porta aonde os judeus messiânicos é porque o judeu não vira cristão, né? Ele não pode virar cristão porque ele diz que ele não vai se converter porque ele já é o povo escolhido. Então, aqueles que aceitam Jesus,
criaram um novo movimento, chama judeus messiânicos. Os judeus messiânicos dizem que aquela porta é onde Jesus vai passar na segunda vinda. E há também os que dizem que é por aquela porta que vai passar os 3 profetas do Apocalipse lá, que tem toda aquelas catástrofes dos 3 profetas que entram lá para dentro de Jerusalém. É uma porta fechada. Mas o que para mim é importante nisso é que ela é chamada da porta da misericórdia. Quer dizer, vai haver um momento de misericórdia de Deus até para as piores situações. Para quem ora por pessoas que está difícil levar para Jesus, ou pessoas que você sabe que talvez vão ter dificuldades, são pessoas boas, mas que não conseguiram se movimentar para aceitar Jesus, muitos filhos, parentes, amigos da gente. Jerusalém está dizendo, tem uma porta, que uma hora ela vai abrir. Eu diria que é a porta que vai ser, sabe aquela porta que quem tiver ali para empurrar alguém para dentro, conhece aquela história, né? Eu acho que é a porta que a tua oração tem que estar fazendo, para naquela hora você fala, opa, é agora, empurrei. Aí você empurra o teu pai, empurra o teu amigo, a tua amiga, que é a porta da misericórdia, é aquela hora. Quando vai abrir? Não sei. De que jeito que ela vai abrir no mundo espiritual? Também não sei. Mas saber que ela existe é muito importante. Porque saber que ela existe nos dá esperança. Porque aquilo que depende de nós para caminhar com Jesus, aquilo que depende de nós para Jesus fazer é fácil. O problema é quando aquilo que não depende da gente, que depende do outro fazer. Não é mais difícil? Como é que você faz o outro, aquele que você ama, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você sonha que vai caminhar com Deus, como é que você faz? Depende dela. Se ela vai ter que se abrir um dia, não depende só de você. Não é mais difícil ou você acha mais fácil? Mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, gente. Mais difícil. Mas eu sei que agora algo me dá esperança. Tem uma porta da misericórdia. Está fechada, mas vai se abrir. Tem a porta dos leões. Ela é chamada da porta dos leões porque tem 2 estátuas antigas de leões ali na porta dela. É a porta que vai para o Monte das Oliveiras, onde Jesus se ascendeu aos céus. E é também a porta que está próximo do Horto das Oliveiras, que fica mais embaixo, que é onde aconteceu toda a obra da salvação. Essa é uma porta que só passou a ter importância por causa de Jesus, porque Jesus não usou nem a porta principal do porto para sair de Jerusalém para ser crucificado, não usou a porta da misericórdia porque estava fechada, não usou a porta de esgoto porque não era, ele não era sujeira. Ele usou esta porta para entrar, ela é famosa por isso, eu considero, é onde começa a Via Sacra lá dentro. É onde começa a Via Sacra. É onde eu digo sempre que Jesus colocou uma porta em Jerusalém para perdoar os pecados de todos. E a gente tem que passar por essa porta muitas vezes, porque a gente precisa fazer isso muitas vezes. Essa é uma porta que, por incrível que pareça, não é, e é óbvio, né, ela fica perto do bairro dos cristãos, o bairro que os cristãos compraram, eles compraram, pagaram os frades brancos, como são chamados, que são franciscanos que usam um hábito branco, juntaram dinheiro do mundo inteiro e compraram o direito de ficar naquele lugar. É o único lugar que os cristãos tem o seu lugar mesmo, que só tem cristãos lá. É pequenininho, mas é comprado, paga aluguel todo ano, não é? E esses frades brancos, que não conheço aqui no Brasil, que fizeram essa aquisição, conseguiram um desconto por causa de São Francisco, que eles tinham os muçulmanos tinham alguma relação positiva com São Francisco da época das cruzadas, fizeram um desconto. O Gersi está dando risada lá, né? Fizeram um desconto e compraram, né? Porque era amigo, né? Às vezes é isso que acontece mesmo, eles usaram essa amizade para poder comprar um bairro que fica perto da Porta dos Leões. Tem a Porta de Herodes, que hoje chama Porta das Flores, porque ela está toda florida, e é a porta que dá entrada para o outro bairro muçulmano também hoje, e ela é considerada a porta do paganismo, quer dizer, onde ficava o rei Herodes, era o pagão dentro de Jerusalém. O que acontece para nós? Para nós
existe às vezes uma porta do paganismo dentro de nós. E às vezes a gente põe um rei lá dentro, que é pior, igual Herodes. Então eu quero que você pense que portas essas estão agindo na sua vida, as boas e as ruins, que foi em parte a meditação do nosso retiro da vez passada, mas eu quis comparar agora com Jerusalém. As duas últimas, que é a porta de Damasco, que é a porta, hoje eles chamam de porta da beleza, porque dá acesso aos lugares turísticos mais bonitos, e eu acho que para nós ela é a porta da aparência, não da aparência física, mas da aparência, as coisas que a gente pensa que está fazendo, que são só aparência, e a gente tem que pensar, se a gente está deixando de entrar na porta de Sião, se nós estamos deixando de entrar na porta dos leões, que é das oliveiras, que é onde Deus vai nos libertando, para ficar de repente na porta da aparência, que é a porta de Damasco. E tem uma porta que também dá para o bairro cristão, que é a porta nova. Essa não existia no tempo de Jesus, foi aberta depois, e por incrível que pareça, se você for lá, é uma porta tão sem sal, tão austera, que ninguém liga para ela. O cara quer passar na porta das flores, que é lá de Herodes, do poder, o cara quer passar na porta de Damasco, que é bonito, o cara quer passar na porta das oliveiras, porque vai lá para fazer peregrinação, quer fazer as orações todas ali de Jesus. A pessoa quer olhar a porta da misericórdia, que você não passa por ela, mas você enxerga ela, porque ela fica na direção de Betânia. Mas essa porta, que é a porta que vai diretamente para os cristãos, ela é tão feinha, que ninguém passa por ela quase, se você for lá. Eles chamam ela de porta nova, e ela é bem austera, bem sem sal. Quero que vocês pensem nisso. Pensem nisso, olhando para a nossa vida, porque Jerusalém é o modelo da nossa história. Vamos ficar de pé? Eu vou tentar, bom, isso vai estar vai estar gravado. Quem quiser depois ouvir e pensar melhor, porque eu não pude esticar nenhuma delas, mas você pode fazer isso com a tua oração, e o objetivo dessa nossa formação é dar subsídio para a gente ter uma intimidade e poder entender o que o Senhor pode falar para nós. Não vai falar de todas as portas para todos. Quero só pedir para você colocar a mão no seu coração e pedir para o Senhor te mostrar. O que você precisa fazer? Talvez você precise dedicar um tempo para a porta do esterco, porque você está precisando tirar muito lixo de dentro. Talvez, pelo contrário, você precise refazer a sua caminhada de salvação, indo pela porta dos leões, que é a porta que junta ao Monte das Oliveiras. Talvez você precise olhar para a porta da misericórdia e pensar quantas pessoas você, como intercessor, precisa estar pronto para poder passar por ali. Precisa talvez olhar pela porta das flores, a porta de Herodes, se você não está criando reis e poderosos demais dentro do teu coração, que não era para ter isso. Quem sabe você está gastando tempo demais na porta que é mais movimentada, na Jafa, que é a que liga ao comércio, as coisas, você só está vivendo no mundo. Eu não sei. Deus vai lhe dar. Talvez em cada tempo você tenha que trabalhar um pouco cada uma dessas coisas. Fala para o Senhor, me inspira, Senhor, porque eu quero crescer espiritualmente. Me inspira, Senhor. Amém.